Ok. Ok, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar então aí mais uma aula. E o tema de hoje é comportamento alimentar. Acho que é um assunto que interessa, né? A todos nós. O que vocês acham? É um assunto interessante, comportamento alimentar? O que vocês acham? Com certeza, prof. Olha, a gente vai descobrir algumas coisas bastante interessantes aqui na nossa aula de comportamento alimentar. Então, vamos lá. Antes da gente começar, né, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer aí uma tomada, né, para assim dizendo, do que vocês já conhecem sobre um determinado tema, né? Então, agora eu vou passar para vocês um link, eu não sei se ele já está para vocês fixado aqui no chat, porque agora o Jamboard, ele faz parte do Meet, né? Ele está dentro do Meet, então vê se aí no chat de vocês tem um link no início dele. Se não tiver, eu copio e mando para vocês. Não tem? Ah, então tá bom. Então eu vou copiar. Está nos detalhes? Deixa eu ver aqui. Sim, prof, tem um cantinho aqui que está escrito detalhes da reunião. Daí lá. Que legal, porque para mim não aparece. Para mim aparece ele aqui no chat lá em cima, mas está ali. Então, vocês entram nesse link aí, por gentileza. Entram nesse link aí, que eu vou deixar aqui compartilhado com vocês, ver se vocês conseguem observar daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deu acesso negado? Qualquer coisa, daí eu coloquei para compartilhar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Então já entendi. Então eu vou tirar esse link, tá? Podem sair, porque ele vai pedir o e-mail de vocês, né? Ele vai pedir o e-mail de vocês. Então, daí eu vou ter que ir lá no meu e-mail para poder acionar vocês, porque como é da instituição, né? Daí eles pedem, tá bom? Mas eu vou abrir um outro aqui. Daí eu já passo para vocês. Ou melhor, vamos fazer diferente. Deixa eu descompartilhar aqui. Vamos fazer aqui no próprio slide. Que daí vocês falam comigo e eu vou escrevendo. Pronto. Aqui. Vou criar um slide em branco. E daí vocês vão conversando comigo. E a gente vai colocando ali o que vocês vão lembrando, tá? Então, assim, eu vou compartilhar aqui o slide. E a gente vai escrevendo aí o que vocês vão lembrando, tá? Estão vendo aí um slidezinho em branco, certo? Estão vendo aí um slidezinho em branco. Então é o seguinte, o que vocês... Eu vou colocar aqui, olha, a palavrinha nutrição. Vou colocar a palavra aqui, nutrição. Eu vou colocar aqui o assunto de hoje, que é comportamento alimentar.
tá? E eu vou colocar uma outra palavrinha aqui, na verdade não é uma palavra, eu vou colocar aqui, olha, uma pergunta, né? Por que nos alimentamos? Por que nos alimentamos, tá? Então, quando a gente fala aí na palavra nutrição, tá? O que vem aí na ideia de vocês? O que vocês sabem sobre esse tema nutrição? O que vocês já conhecem sobre o comportamento alimentar? E vocês sabem o porquê nós nos alimentamos? Vocês podem abrir o áudio aí, daí a gente vai escrevendo ali. A Ana, nada. Sabe sim, Ana, a gente já falou um pouquinho de comportamento alimentar quando a gente falou lá das funções do hipotálamo, lembra? Então, alguma coisinha você já sabe. Não mente pra tia Isa, hein? Isso é feio, isso é feio. Alguma coisinha a gente sabe. Então, vai lá. Vamos ver ali. Ah, legal. A pergunta que a Isabela, que eu fiz ali, né? Por que nos alimentamos? Aí a Isabela colocou ali. Para obter energia, né? Então, um dos fatores aqui, ó, é para obtenção de energia. Certo? Ok. A alimentação serve para colaborar no funcionamento correto dos sistemas. Ok. Esse alimentar, esse comportamento alimentar, né, que é a busca do alimento, ele vai fornecer para nós essa energia, tá? Mas além do fornecimento de energia, que é utilizado no nosso metabolismo, né? Nós nos alimentamos também por outros motivos, além da energia. A Sueli colocou ali saúde, tá? Isso é importante, Sueli, você pode até ter colocado essa palavra não pensando em tudo isso que eu vou falar, mas essa palavra aqui, ela é extremamente importante, porque lembra que a gente falou da homeostase? Tá? Sim, prof. Sim. Lembra que a gente falou da homeostase, né? A homeostase, nós mantermos, então, né, a constância do nosso meio interno, ok? E quando nós fugimos dessa constância, né, do nosso meio interno, a gente pode dar origem, né, a algumas disfunções, e essas disfunções, então eu vou colocar aqui alterações, né, que quando essas alterações, elas são muito grandes, elas podem levar, então, ao que nós chamamos de doença, né, que é a ausência de saúde. Então, está correto que você colocou aqui, Sueli, quando você colocou a palavrinha que nós nos alimentamos para a saúde, para manter a nossa homeostase, que é essa constância do meio interno, caso, né, sofra alterações, e essas alterações, elas sejam muito grandes, onde o nosso organismo, né, ele não consegue, através dos nossos sistemas de controle, retornar a essa homeostase, ele pode gerar a doença, que pode, dependendo aí, né, da disfunção, levar o indivíduo à morte. A Isabela também colocou ali reposição de nutrientes, tá? Então, aqui, vou colocar reposição de nutrientes. Tá? Reposição de nutrientes. O nosso corpo, quando a gente pensa, né, no balanço energético, né, o que a gente perde, nós temos que repor, tá? Se a gente não consegue repor tudo aquilo que nós perdemos ou que nós gastamos, o que pode acontecer com o indivíduo? Ficar doente? É mais específico, né? Que a gente está falando de elemento de alimentação, né? De comportamento alimentar. Então, o que acontece? Oi? Ter obesidade? Ó,
acho que eu vou fazer de novo a pergunta, que você está falando ao contrário, né? Ó. Se um elemento, se uma pessoa, né, ele não consegue repor esses nutrientes que ele utilizou ou que ele perdeu de forma adequada, o que acontece com o indivíduo? Ele não consegue. Entendi. A Isabelle colocou ali a anemia. O que mais além da anemia? Existe desnutrição, exatamente, uma palavra bem simples, desnutrição ou inanição, né? Então, e ao contrário, como a Sueli falou, quando nós, né, repomos a mais, né, ou seja, nós obtemos nutrientes a mais do que nós consumimos, ocorre ao contrário, né, que é então a obesidade, tá? Então aqui, olha, nessa reposição de nutrientes que a Isabela colocou, a gente pode colocar aqui a desnutrição. Caso a gente não consiga repor aquilo que nós gastamos ou que nós perdemos, e aqui a gente pode também colocar o excesso, que é a obesidade. Certo? Beleza? O que mais, então, que vocês lembram, né, sobre o comportamento alimentar, ou lembram, ou sabem, né, que podem aqui acrescentar mais aqui na nossa... no nosso brainstorm aqui, nossa revisão, para saber o que vocês já lembram. Quem que será que controla tudo isso aqui, hein? Isso aqui também vocês já conseguem responder. Pelo menos, assim, o que está na literatura, né? Porque ainda, sobre o comportamento alimentar, é tudo muito novo ainda, tá? É tudo muito novo ainda. Eles estão desvendando ainda, tá? Os sistemas, né, que envolvem o controle alimentar, tá bom? Mas, assim, do que a gente já comentou um pouquinho, quais são os sistemas, ou quais os órgãos, né, quais as estruturas, ou sistemas ali que estão envolvidos nesse comportamento alimentar? Quem pode aí contribuir? Vamos lá, vamos participar, gente. Não? Ninguém lembra? Ninguém sabe? Prof, os sistemas do sistema nervoso, sistema central... Isso, então vamos colocar aqui, o comportamento alimentar, mesmo que eles não saibam descrever, né, exatamente como que ocorre esse controle, exatamente, Isabelle, como eles ainda não sabem, né, como que acontece esse controle certinho, tá, descrito lá com toda certeza, mas o que a gente pode dizer aqui é que o comportamento alimentar, ele é controlado pelo sistema nervoso, que a Lívia acabou de falar agora, tá? Pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Eles são integrados, né? Sistema endócrino. Tá? E o que eles observam em todas as pesquisas que eles fazem, eles observam que tem um órgão, né, uma região específica do sistema nervoso central que sempre aparece aí, né? Que sempre aparece nos estudos, então, de comportamento alimentar, que é, então, o hipotálamo. Então, deve ter alguma coisa lá na região do hipotálamo, né, que ajuda no controle, né, do comportamento alimentar. Mesmo que eles não saibam ainda, né, não tenha descrito isso, muitas coisas já levam a crer que, né, o hipotálamo ele tem uma participação muito importante, uma participação bem grande ali, mas não só ele, tá? Não só ele, porque já foi descrito, né, também já foi anunciado que o comportamento alimentar, ele é um comportamento de controle extremamente complexo, e que
uma via ou um sistema, um tipo de fisiologia não consegue explicar, tá? Como que acontece esse comportamento alimentar, né? Então, isso que a gente tem que colocar na cabeça. Ele não é uma coisa sozinha. Ele tem, então, diversos fatores, diversas regiões, diversas estruturas e órgãos que vão estar ali, né, relacionados, tá bom? Agora que eu vi que a Isabela colocou, Isabela, hipotálamo, isso mesmo, certo? Beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar quais são essas teorias, né, que tentam explicar aí o comportamento alimentar, como que ele é realizado, o que vai influenciar, o que vai influenciar, né, nesse comportamento alimentar, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai comentar hoje, beleza? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? Que meus cachorros estão latindo agora. Não é aqui, meus queridos. O vizinho parou o carro ali, agora eles estão doidos latindo. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? Oi. Ai, ai, ela tá me arranhando. Não? Então, bora lá. Então, eu coloquei aqui, ó. Vamos lá. Então, se não tem mais nada a acrescentar aqui por enquanto, vamos adiante. Então, eu coloquei aqui 3 coisinhas que algumas delas a gente já respondeu ali na nossa conversa inicial, tá bom? O primeiro de tudo, a gente tem que saber aqui, olha, o que é essa definição aí de nutrição, tá? O que é a nutrição, tá? É assim, bem simples assim, a nutrição, pessoal, ela vai englobar todos os processos, tá? Que os organismos, eles apresentam para captar aí, então, todas essas substâncias que são necessárias para o nosso organismo, tá? Então, nutrição é a soma de todos os processos que os organismos, eles apresentam, que eles têm, tá? Para a obtenção destes nutrientes, né, que são necessários, então, né, para o organismo vivo, ou seja, para nós estamos falando aqui dos humanos, tá? Para o seu funcionamento normal. Então, isso que é a nutrição e o que ele vai estudar, tá bom? Nós já sabemos que nós, humanos, nós somos seres heterotróficos. O que são seres heterotróficos, tá? São seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, nós temos que buscar, né, esse alimento, esse nutriente de uma fonte externa, porque nós não realizamos fotossíntese, né, nós não temos clorofila, e nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, tá? Então, nós somos seres heterotróficos, nós não conseguimos, então, ou não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento. Ok? E aqui na nutrição, a gente pode colocar, então, que é todos os processos para a captação de nutrientes para, né, ou para, de nutrientes ou substâncias para nosso organismo, tá? De uma maneira, assim, bem simples, tá bom? Até aqui tudo bem? Então, nutrição são todos aqueles processos que nós utilizamos para a obtenção de alimento, para, então, manter, né, esse organismo vivo aí, tudo dentro da normalidade. E por que nós nos alimentamos? Isso aqui a gente já respondeu, né, anteriormente, tá? Nós nos alimentamos, primeiro, porque nós não conseguimos, né, ter o nosso próprio alimento, né, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, e nós precisamos, então, como, acho que foi a Isabela que falou, a obtenção de energia, tá? Nós precisamos desse alimento para a obtenção de energia.
Foi tu mesmo que falou, Isabela? Eu não lembro agora. Bastante gente que escreveu ali. Obtenção, cadê? Obtenção de energia. Tá? Além disso, além da obtenção de energia, né, que é para repor, vou colocar aqui reposição, que você também acho que já tinha falado antes, mas além disso aqui, tá? Para que mais, então, eu vou utilizar esses nutrientes? Eu quero agora que vocês reflitam com bastante calma, tá? Lembrem o que são esses nutrientes, tá bom? Lembrem o que são esses nutrientes e qual que é a função de cada um deles. Para vocês responderem essa minha pergunta, tá? Porque assim, a obtenção de energia, ok, vocês já me falaram, é o principal. Tá, mas além da obtenção de energia, né, e repor aí o que nós perdemos, outras funções, né, quais são outras funções que esses nutrientes eles vão nos fornecer? Tem mais, não é só para obtenção de energia, a gente precisa deles para outras coisas também. Então, resgatem lá da bioquímica quais são esses nutrientes, tá? E falem para mim aí outras funções que vão englobar, então, essa obtenção aí desses nutrientes. Para que eles servem? Podem abrir o áudio aí, falar, podem escrever, vão participar aí. Acabou a luz de Santa Terezinha. Ué, mas por quê? Será que vai chover? Vai devagar, Ana, vai devagar. Metabolismo. Tá, mas aqui, ó. Eu acho que assim, obtenção de energia e metabolismo, eles estão ligados aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Metabolismo, eles estão relacionados. Manter o equilíbrio também já tá ali. Um dos nutrientes é a glicose, gente. Vamos pensar mais um pouquinho. Tá, eu vou tirar a palavra nutrientes e vou falar, então, uma outra palavra que eu acho que vocês vão relacionar. Biomoléculas. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês relacionarem. Quais são as biomoléculas? As 3 principais. E qual que é a função de cada uma dessas biomoléculas? Acho que daí vai ficar mais fácil para vocês relacionarem. Uma biomolécula, a Lívia já colocou ali, que são os carboidratos. E quais são as outras biomoléculas? Aí, isso mesmo, Riba, proteínas. Agora, beleza. Riba, já que você falou ali das proteínas, qual que é a função das proteínas? Uma delas, a principal, porque as proteínas têm muitas funções, né? Mas, assim, uma básica, assim. As vitaminas também, Larissa, vai entrar também como nutrientes, vai entrar também. Que elas entram como reguladoras, né? E aí, Riba? Ou outra pessoa pode responder também? Oi, prof. Oi. Então, eu vou falar aqui pelo áudio mesmo, acho Pode que fica falar. melhor. Então, as proteínas, pelo que eu vi na bioquímica metabólica, ela participa de quase tudo, vamos dizer assim. Então, eu acho que uma das funções pode ser proteção do corpo contra organismos patogênicos, também catalisadora, que são as enzimas. As enzimas, aham. Contração muscular, transporte de oxigênio, que é a hemoglobina, né? Isso. E, pelo que eu tô lembrando, é isso. Tá. Outra coisa, além de tudo isso que você falou, que tá corretíssimo, só que eu não vou escrever tudo aqui porque não vai caber, tá? Mas as proteínas, ela tem uma função estrutural, escrevi errado ali, estrutural. Isso, né? É a principal, né? Essa é a principal função dela. Então, assim, enquanto os carboidratos,
tá? Ele fornece para nós ali a energia mais fácil, vamos dizer assim, né? A obtenção de energia mais fácil. As proteínas, ela tem a função estrutural, né? Enquanto também, né, os carboidratos, ele também serve de reserva, nós temos uma outra reserva energética, tá? Que são, então, os lipídios, tá? Então, assim, os nutrientes, esses principais nutrientes, que são, então, as biomoléculas, que é carboidratos, proteínas, né, e os lipídios, cada um deles vai ter essa função principal, vamos dizer assim. Os carboidratos, né, a gente obtém a energia muito facilmente através deles, tá? Mas a gente também tem como fazer uma reserva, só que essa reserva, ela, né, vocês sabem mais do que eu, vocês estão vendo aí agora, né, a bioquímica metabólica, e vocês sabem que ela é rapidamente utilizada. Já as Sim, proteínas... e se não for, desculpa interromper, Uhum. Se não for, assim, usada, essa energia, ela se transforma em gordura localizada, né, que a gente já Isso, conhece, as células adiposas. sim. Então, vocês podem perceber que tudo isso, né, ele vem para nos dizer o seguinte, tá? Que cada uma delas, basicamente, aí vai ter uma função, vamos dizer assim, tá? Uma, então, é essa para a gente obter energia mais rapidamente. A outra, que é o lipídio, ele vai ser uma reserva, né, energética, para quando você não tem esse acesso fácil, tá? Aos carboidratos, ele vai ter lá a reservazinha lá na gordura, e você tem as proteínas, que ela tem diversas funções, mas uma das principais é a estrutural, que na falta do carboidrato e que na falta dos lipídios, a proteína, ela pode, em último caso, também ser utilizada como uma fonte de energia, né? Então, no final, né, basicamente aí, os três, eles também vão servir como a fonte de energia. É claro que cada um dentro, né, do seu nível, dentro da sua complexidade, certo? Então, nós precisamos desses nutrientes para a nossa estrutura, para formar as nossas células, para formar nossas membranas, para formar nossos tecidos, para divisão celular, né? E nós precisamos também desses nutrientes para reprodução. Ai, ficou bem feio ali. Para reprodução, tá? Porque assim, nós precisamos, né, a perpetuação da nossa espécie, certo? Então, nós também temos que colocar aqui que nós nos alimentamos para a manutenção da nossa espécie, certo? Então, aqui, ó, reprodução. Tá? Então, é por isso que também nós nos alimentamos. Para manter as atividades, né? As nossas atividades diárias, tá? Então, também nós nos alimentamos para que forneça energia para contração muscular, para bombeamento do sangue, para o funcionamento do sistema nervoso, funcionamento do sistema cardiovascular, tá? Então, aqui, se a gente for falar, a gente fica aí a noite inteira falando aí no porquê que nós nos alimentamos, só para vocês terem uma ideia o quão é importante, então, a nossa alimentação, certo? Mais alguma coisa vocês queiram colocar aqui? Que vocês lembram aí? Coloquei muito perto aqui, acho que vai ficar muito alto. Mais alguma coisa que vocês lembram? Ah, sim. Sim. Como a gente está dando ênfase, Cíntia, no nosso comportamento alimentar, por isso que eu nem citei os ácidos nucleicos. Ele faz parte das biomoléculas, né? Fazendo parte do nosso material genético. Tá? Mas diretamente ele não vai entrar aqui no comportamento em si da busca do alimento, a não ser pelas questões genéticas mesmo, né? Do gene e tal, mas não na questão de reserva, né? De alimento mesmo. Não sei se você entendeu, né? Não no alimento em si. É claro que ele,
né? É o nosso material genético que vai produzir as proteínas, né? Que vai formar as nossas células, a nossa membrana e etc. Né? Daria também uma aula só para a gente falar disso. Mas para a alimentação, para suprir essas necessidades aqui, né? De obtenção de energia e manter aí o nosso metabolismo. Então, nesse sentido, tá? Então, assim, juntando tudo que eu falei para vocês ali, tá? Basicamente, a gente pode aí agrupar os processos, né, relacionados com a nutrição em 3 grandes grupos. Então, eu coloquei para vocês ali a alimentação, o outro processo é o metabolismo e o outro processo é a excreção. Então, o que vem ser aí, né, a alimentação? A alimentação vem ser, então, aí a busca do alimento, tá? E é a partir do momento que você tem a busca do alimento, porque você tem a necessidade desse alimento, seja ele por fome, ou por... A gente vai ver que não é só a fome, né? Que você tem outros fatores também que faz você buscar esse alimento, né? Vocês até podem me falar quais outros fatores que faz a gente buscar esses alimentos? Sem ser a sede. Ou quer dizer, a sede não, desculpa, sem ser a fome. Estou trocando as bolas aqui. Então, quais outros fatores que pode levar a gente, então, a buscar os alimentos sem ser a fome, né? A fome, que eu digo assim, a fome fisiológica. A Evelyn colocou ali, ansiedade, isso mesmo. Qual outro fator que pode levar a gente, então, a buscar o alimento? Nervosismo, ansiedade, o frio para repor calor, né? Olha o gordo. Ai, Isabel. Ai, é a gula, né, Isabel? Olha o gordo, você coloca... Porque, assim, e tem a questão externas, né, Isabel? A Isabel foi direto ao ponto ali. Nós temos, sempre teve, na verdade, né? Nós temos aí um fator externo importante, que é o ambiente, né? O ambiente externo, ou seja, as condições sociais, né? A mídia, né? Quando você está assistindo um programa, ou você vai no mercado, ou você vai, quando você sai, prestem atenção, né? Que em diversos tipos de mídia que levam você a ter mais atenção nos alimentos, né? Quando você utiliza aí, quando você vê uma foto de um alimento, uma foto bonita com aquele alimento gostoso, né, com as cores vivas, vermelho, amarelo, tudo isso ele estimula você também a buscar esse alimento. Então, isso a gente chama dos fatores também externos. Ou seja, nós temos fatores sociais, né, que também desencadeia aí, né, a busca de alimento. Então, é isso tudo que vocês falaram ali. O nervosismo, a ansiedade, as questões culturais, né, socioculturais. Então, tudo isso vai, então, fazer com que nós busquemos esses alimentos, tá? Buscando esses alimentos, ali dentro da alimentação, nós temos que processar esse alimento, para que ele, né, chegue de forma adequada para que ele seja metabolizado. Então, vai acontecer a mastigação, a deglutição, vai acontecer a quebra, a digestão, e depois, por último, a absorção, né? Que a absorção, então, é quando ele já está em partículas menores, para que ele possa sair do trato gastrointestinal e ir para a corrente sanguínea, né? A partir do momento que ele está na corrente sanguínea, aí sim ele vai aqui, olha, para, né, o nosso segundo grupo, que é, então, as trocas energéticas, o metabolismo, carboidrato, lipídios e proteínas. Então, é aqui que ele vai ser metabolizado, tá? A partir do momento, então, que esses nutrientes, eles são utilizados aí no nosso metabolismo, ele gera, entre aspas, né, um lixo, vamos dizer assim, ele gera uma excreta. E nós temos, então, que essas substâncias que nós não vamos utilizar, nós temos, então, que descartá-las. Então, vem aí o terceiro grupo, que é a excreção, onde nós vamos eliminar, né, essas substâncias que né, surgiram aí do nosso metabolismo e que nós não vamos utilizar.
Então, nós temos aí algumas estruturas, alguns órgãos que são responsáveis por isso, tá? Então, nós vamos ter aí a pele, os pulmões, o intestino, que ele faz parte do trato gastrointestinal, né? E também os nossos rins, que é o nosso órgão excretor principal, né? Então, podemos agrupar todas aquelas funções que a gente conversou ali inicialmente, nesses 3 grupos, então, né, relacionados com a nutrição: a alimentação, o metabolismo e a excreção. Certo? Então, até aqui? Perguntas, dúvidas? Tô falando grego? Tá tudo bem até aqui? Tá. Então, vamos lá. Esqueci de pegar água de novo. Agora minha garganta tá ficando seca. Então, assim, olha, vamos falar um pouquinho desses nutrientes. A gente falou bastante coisa deles até agora, né? Mas vamos só organizar aqui as ideias, tá? O nosso corpo, né? Basicamente, ele vai precisar desses nutrientes aí. De quais nutrientes que ele... Desculpa, o nosso corpo, ele precisa de quais substâncias químicas, né? Para ele se manter. Então, ele vai precisar do oxigênio, claro, né? Que é o nosso gás aí que é mandado, então, para todas as células, para que ocorra o metabolismo nas células. Nós precisamos do oxigênio. Ele vai precisar da obtenção de água, tá? Que também é obtido através, né, da alimentação, da ingestão. E nós vamos precisar dos nutrientes em si, né, para manutenção aqui desse corpo humano, tá? Então, o nosso corpo humano, ele precisa desses 3 elementos: oxigênio, água e nutrientes, tá? Outra definição que nós precisamos ter em mente é a digestão. Tentem definir para mim aí, podem abrir o áudio, e tentem definir com as palavras de vocês o que vem a ser essa digestão. O que vem a ser essa digestão? O que é a digestão? Podem abrir aí o áudio, fica mais rápido, mais fácil. Tentem explicar com as palavras de vocês. A Isabelle colocou ali, degradação dos alimentos. A degradação, então, é a quebra, né? A digestão, ela é a quebra. O que mais? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ela é a quebra dos alimentos, né? Degradação é a quebra. Vou colocar entre aspas aqui. Quebra dos alimentos. Tá? Por que ele tem que quebrar? Tá? Quebra dos alimentos para uma melhor absorção. Isso, porque ele tem que quebrar esses alimentos para ele ficar em pedaços, vamos dizer assim, né? Pedaços ou partes, né? Vamos colocar partes, eu acho que fica fica melhor, sei lá. Pedaços parece. Então ele precisa de partes menores, tá? Partes menores, para que dessas partes menores ocorra o que a Riba acabou de falar agora, que é a absorção, tá? Aí, a Lívia colocou ali, processo químico, e a Isabelle colocou, já ia falar, né? A Isabelle colocou o peristaltismo. Então, aqui elas colocaram para nós 2 processos diferentes de digestão, que é o processo químico e o processo mecânico, tá? O processo químico é com a ação das enzimas, tá? As enzimas digestivas, que vai promover, então, essa quebra, essa degradação em partes menores. A mecânica, ele vai utilizar, por exemplo, a trituração lá dos dentes, tá? Lá no estômago ou no esôfago, que eles fazem o movimento peristáltico, que é esse movimento ondulatório. Ele já ajuda também nessa quebra mecânica, né, do alimento. Lá no estômago também, né? Ele tem uma região que é o antro pilórico.
e nesse antro pilórico ele é um músculo forte que ele também ajuda, né, nesse movimento peristáltico na quebra do alimento, tá bom? Então, a digestão é a quebra em partes menores, ou por processo químico, ou por processo mecânico. Prof, mecânica mesmo que física, então. Pode ser assim. Uhum. Tá. Aí, a absorção, né, que eu já tinha comentado com vocês ali anteriormente, que a absorção, então, é a passagem do nutriente ou da substância de um compartimento corpóreo para a corrente sanguínea. Nesse caso aqui, o compartimento, né, corpóreo é o nosso trato gastrointestinal. Então, aqui, nesse caso, ó, vai ser a passagem, né, passagem, deixa eu colocar certinho aqui. É a passagem, então, do nutriente ou da substância do trato gastrointestinal, passagem do nutriente barra substância, tá? Do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Tá? Para a corrente sanguínea. Ok? Isso que é, então, a absorção. Certo? Os nutrientes, vocês já falaram para mim, né, anteriormente, quais são esses nutrientes. Vocês falaram que é o lipídio, que é o carboidrato, que é a proteína, mas como que eu posso chamar esse tipo de nutriente? Como que eu posso chamar? E vocês falaram das vitaminas também, né? Então, as vitaminas são nutrientes diferentes do carboidrato, da proteína, do lipídio. Como que a gente pode classificar esses dois tipos de nutrientes? Eles são diferentes. Como que a gente pode classificar isso? E aí? Pelo tamanho da molécula? Na verdade, é muito comum a gente confundir isso, tá? Mas assim, pelo que a gente utiliza mais, ou o que a gente precisa mais e o que a gente precisa menos. Não necessariamente pelo tamanho da molécula, tá? Mas assim, ó, os nutrientes, eles são classificados, né, em macronutrientes e em micronutrientes, né? E assim, é muito comum a gente confundir que esse macro e micronutriente ele está relacionado com o seu tamanho, né? O tamanho da molécula, mas na verdade não é, tá? Então, aqui, olha, os macronutrientes são aqueles nutrientes que são necessários em grande quantidade. Então, aqui, ó, são necessários em grande quantidade. Tá? E os micronutrientes, como o próprio nome já diz, micro, que é pequeno, né? Então, são necessários em pequenas quantidades. Então, nutricionalmente falando, não sei se eu estou na frente, deixa eu sair aqui, peraí. Sair, pronto, aí não fico na frente. Nutricionalmente falando, então, macronutrientes são aqueles, então, nutrientes que nós precisamos em grande quantidade. Já os micronutrientes são aqueles nutrientes que nós precisamos em pequena quantidade, tá bom? Exemplos de macronutrientes, vocês já me deram, carboidratos, lipídios e proteínas,
ok? Exemplos de micronutrientes, as vitaminas, que vocês também já falaram, né? Em algum momento aqui vocês colocaram vitaminas para mim, e só ficou faltando vocês citarem, que eu não me lembro se vocês citaram, que foi, então, os sais minerais, tá bom? Então, esses são os micronutrientes, tá? Então, nós precisamos desses micronutrientes? Precisamos, eles são essenciais, só que nós utilizamos ele em pequena quantidade. Já, então, os macronutrientes, nós utilizamos ele em maior quantidade, tá? Então, é isso que se refere aos macro e micronutrientes, tá bom? Tudo bem, então, até aqui? Aqui eu coloquei de novo, nem sabia que estava escrito que eu ia escrever, ele acabei esquecendo. Mas, então, macro e micronutrientes são os que nós precisamos, então, em grande e em pequena quantidade, tá bom? Então, aqui os macronutrientes, vamos aproveitar já que está aqui os slides, né? Então, vamos colocar aí carboidratos, lipídios, proteínas, né? Aqui nós vamos ter, então, as vitaminas e aqui os sais minerais. Certo? Então, bora lá. Já coloquei aqui, então, os macronutrientes, que é aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. O que vocês lembram, né, de carboidrato? Em que alimentos que nós conseguimos os carboidratos? Quais alimentos que nós temos os carboidratos? Massa. Massas. O que mais? Arroz, mandioca, batata, tudo de bom, né, gente? Arroz, mandioca, macarrão, mandioca, batata. Isso mesmo, tá? Já dá fome, essa aula vai dar fome, né, Riba? Tá, então, aqui é onde nós temos, então, os nossos principais carboidratos. Nas frutas, tá? Frutose nas frutas, ok? Então, onde nós obtemos, então, os carboidratos, tá? Como eu falei para vocês, e eu quero que vocês guardem isso, tá? Então, eu vou até fazer um asterisco aqui, que ele é a nossa primeira fonte de energia, tá? Então, primeira fonte de energia. Tá? É a nossa primeira fonte de energia, tá? Ele fornece para nós, ó, 1 grama, tá? 1 grama de glicose, ou 1 grama aí de carboidrato, né? Vou colocar a glicose aqui para ficar mais fácil. 1 grama de glicose, ele vai fornecer para nós 4,1 quilocal de energia. Tá bom? Então, a quantidade aí considerável, né? De energia que ele fornece para nós, tá? Do nosso corpo aqui, o quanto do nosso corpo ele é de carboidrato, tá? Então, aí, ó, cerca de 2 a 3% da nossa massa corporal. Ele é, então, de carboidratos, tá? Agora, aqui falando um pouquinho dos lipídios, vou trocar de cor aqui para ficar diferentinho. Falando então dos lipídios, quais os alimentos que nós vamos encontrar aí os lipídios? Quais os alimentos? Carne, leite. Leite, carnes gordas, manteiga, que é vegetal, é animal, a margarina, que é vegetal, os óleos. Abacate também, né, Pro? Abacate, peixes, o que vai fornecer para nós os ômegas, né? Então, todos esses alimentos, eles são ricos, então, em lipídios, tá? Os lipídios, pessoal, ele vai ser aí a nossa principal fonte de reserva
Então, eu vou colocar aqui, ó. Enquanto um é a primeira ou a principal fonte de energia, energia rápida, né? Fornecimento de energia rápida, os lipídios, ela é a nossa principal fonte, ó, eu tô colocando fonte, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, fonte de reserva, né, de energia. Quantos por cento vocês acham que é da nossa massa corporal de lipídios? Isso varia bastante, mas em média, quanto vocês acham que nós temos aí de lipídios na nossa massa corporal? Eu devo ter, assim, uns 80%, mais ou menos. Eu devo ter aí uns 80%, mais ou menos. Mas assim, a Isabelle. Isabelle, você não tem, não vem não, que eu vejo você lá na academia. Ó, a Isabelle, deixa eu ver, a Isabelle, ela deve ter aí, ó. Tô brincando, tá, Isabelle? Mas assim, um organismo normal, adulto, tá? É 20% da massa corporal, tá? 20% da massa corporal. Tá? Nós temos que manter, no mínimo, aí 20% da massa corporal, tá? Porque lembra que ele é uma reserva, tá bom? Ele é uma reserva, uma fonte de reserva de energia, ok? 20%, ok? É claro, isso vai mudar conforme o sexo, conforme a idade, né? E outros fatores a mais que a gente sabe, né? Tá bom? Que é comer demais mesmo, né? Que dele vai aumentando a reserva, né? Então, mas isso aqui, então, para o indivíduo normal, adulto, tá bom? E o que ele fornece para nós? Então, olha lá, aqui eu falei para vocês que ele fornece 4,1 quilocaloria de energia ou carboidrato, né? Olha o quanto de energia que os lipídios fornecem para nós. Ele fornece 9,3 quilocal, né? De energia por 1 grama de lipídio, tá? Então, aqui é em 1 grama. Então, 9,3 quilocal de energia em 1 grama de lipídio. Tá? Então, ele fornece muita energia. Por isso que ele é, então, a nossa reserva, tá? Onde que ele vai se acumular, né, em maior quantidade, em que tipo de lipídio que ele, né, que ele tem maior quantidade no nosso corpo? A partir dos triglicerídeos. Que esses triglicerídeos lindos, maravilhosos, maldosos, eles se acumulam no nosso tecido adiposo. Tá? E que a gente vai ver depois, mais para frente, que esse tecido adiposo, para vocês verem a complexidade que é o comportamento alimentar, o tecido adiposo, ele também vai influenciar na regulação do comportamento alimentar, tá bom? Beleza? Então, ali é a quantidade, né, de gordura ou de triglicerídeos que nós temos lá nas nossas células adiposas, ele também ajuda na regulação do comportamento alimentar, tá bom? E vamos trocar de cor aqui para a gente falar então um pouquinho da proteína, tá? A proteína, em quais alimentos que nós vamos ter então aí a proteína? Em quais os alimentos? Carne. Carne. Que mais? Nas castanhas também a gente tem um pouquinho de proteína, né? Mas não tanto como na carne. Peixes, frangos. A Isabelle colocou ali isolante térmico, sim. Sim, Isabelle, é uma das funções também ali dos lipídios, né? Por isso que nós temos que ter aí, ó, essa porcentagem de 20%, tá? Porque além de ser a reserva energética, ele também tem que ajudar aí na manutenção da nossa temperatura, né? Que ele é um isolante térmico. Bem lembrado, tá? Ok, então?
Nos folhosos também a gente vai encontrar um pouquinho, né, de proteínas. Então, você tem a proteína animal, proteína vegetal, que é na soja, né? Outros alimentos também que fornecem aí uma quantidade de proteína no leite também, exato, que vai fornecer para nós, né, as proteínas. As proteínas, também no indivíduo adulto, tá? De massa corpórea, ele tem aí aproximadamente também 20% da massa corporal. Tá? Aproximadamente aí, então, 20% no indivíduo adulto magro, tá, gente? Não tô falando de uma pessoa que treina, né? Que tem uma alimentação rica em proteínas, que a função dela é ganho de massa magra muscular, tá bom? Eu tô falando no indivíduo normal, magro, 20% da massa corporal, tá bom? Aí já estão pensando naqueles musculosões lá, né? Eu sei disso. Então, vamos aqui, ó. E quanto que ele fornece? Lembra que eu falei para vocês, né? Que primeiro o carboidrato, ele é a fonte principal de energia. Se faltou carboidrato, a gente pode utilizar aqui o lipídio. Se faltou lipídio, ele também pode ser utilizado como fonte de energia. Porém, né, ele vai fornecer para nós aqui, ó, também 4,1 quilocal de energia por 1 grama de proteína. Opa, de 1 grama de proteína, tá bom? E assim, eu não vou colocar todas as funções aqui, gente, porque, nossa senhora, é muita função que essas proteínas aqui têm, tá? Eu só vou colocar aqui, ó, funções, aí vocês vão pensar aí nas dezenas de funções que as proteínas vão ter, né? Então, a Reba até falou ali anteriormente, na defesa, na contração muscular, na regulação, né? Que nós sabemos que tem também hormônios que são proteicos, no transporte de substâncias, enzimas, faz parte da membrana celular, faz parte de proteínas estruturais. Então, assim, as funções, elas são as mais diversas possíveis, tá bom? Beleza, então, até aqui, gente? Até aqui, ok? Querem colocar mais alguma coisa sobre esses macronutrientes? Que vocês lembraram aí? Aqui as funções, pessoal, daí vocês vão depois relembrando todas essas funções aqui, que são muitas, tá? Então, daí vocês dão uma olhada depois. Porque a gente não é o nosso objetivo aqui ficar falando de funções de proteínas, né? Tá, então a gente está falando de comportamento alimentar e a gente tem que falar, então, aí do sistema digestório, porque é ele que vai fazer, né? Vamos dizer assim, olha, tudo isso aqui que a gente viu nesse 3 grupos aqui, tá? Beleza? Então, o sistema digestório, ele vai entrar nesses 3 grupos aqui de processos que a gente verificou anteriormente, tá? Então, assim, quem faz parte aí desse sistema digestório, né? Quem que faz parte? Vai fazer parte, então, aí, a cavidade oral, a boca, esôfago, faringe, né? Estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá? Isso são, então, os órgãos do trato gastrointestinal. Aí nós vamos ter aí as estruturas acessórias ou anexas, que vai ser, então, as glândulas salivares, tá? O dente, que vai fazer a trituração mecânica do alimento, a língua, que ela ajuda tanto na trituração mecânica, como também na mistura do alimento, tá? O fígado, ok? Que vai participar dos processos, né, digestórios também aí do alimento. A vesícula biliar, que ela vai armazenar aí a bile, que é utilizado nos processos digestórios, e o pâncreas, que também vai ter aí diversas substâncias que são produzidas que ajudam também na digestão do alimento.
Beleza? Então, só para a gente fazer a revisãozinha rápida aqui dos órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? A gente pode agrupar aí os processos que ocorrem no digestório em 5 processos básicos, tá? Quais são esses processos? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Vou colocar aqui, tá? Motilidade é um dos processos, tá? A secreção, vou colocar outra aqui. A digestão, que nós já falamos. A digestão. A absorção, que também nós já falamos. E a defecação. Então, 5 processos básicos que envolvem, então, aí o digestório, certo? O que é essa motilidade? Essa motilidade é o transporte do nosso alimento por todo esse trato gastrointestinal, tá? Que geralmente ele é realizado através do peristaltismo. Tá bom? Então, aqui, nesse esquema que eu coloquei para vocês, dá para a gente, então, observar aí praticamente... Opa! Dá para a gente observar aí praticamente todos os processos, tá? Aqui, pronto, voltei. Dá para a gente observar, então, todos os processos. Acho que o único processo que não está aqui nesse desenho, deixa eu ver, é a absorção, não está ali, a absorção. É a digestão que não aparece ali, mas os outros vai aparecer bem tranquilo. Então, aqui, a obtenção do alimento, que é a ingestão, tá? Lá na boca já começa, então, essa quebra do alimento, tá? Começa tanto a digestão química quanto a digestão mecânica. A química, então, com a amilase salivar, né? Com a saliva, fazendo aí a quebra dos carboidratos em partes menores. E a mecânica, que é o dente e a língua, né, triturando, macerando aí o alimento. Esse alimento ele é encaminhado para o esôfago e posteriormente da faringe, depois para o esôfago, que por movimentos, né, peristáltico, ele transporta então esse alimento para o estômago. Lá no estômago também vai acontecer aí a quebra mecânica, através do movimento peristáltico também, e a quebra química, a digestão química, tá? Então, a digestão, ela vai acontecendo aqui, ó. Até tá em azul mesmo, mas vou descrever aqui, ó. Digestão. Né? Ela vai acontecer aqui nesse pedaço, vamos dizer assim, nessa região ali do trato gastrointestinal. Começa na boca, estômago e intestino, tá? No intestino também, a gente vai ter aí partes, então, do sistema do intestino que vai realizar também a digestão, tá? No intestino delgado e no intestino grosso, né, as principais funções deles ali vai ser, então, a secreção de substâncias para auxiliar aí na digestão, tá bom? E também ocorre a absorção dos nutrientes após, então, eles passarem pelo processo de digestão, tá? Esses nutrientes, eles caem aqui na corrente sanguínea, eles vão cair lá no intestino delgado, nós vamos ter milhares de capilares, tá? Os capilares entéricos. Esses capilarzinhos, eles acabam, então, formando, né, uma veia, eles acabam se unindo e formando uma veia, que é a veia porta-hepática. Essa veia porta-hepática, né, que é a união de várias veias que estão trazendo aí, né, os alimentos que foram, os nutrientes que foram absorvidos, ele leva primeiramente todos esses nutrientes aqui para o nosso fígado, tá? E ali no fígado, esses nutrientes, eles serão metabolizados. Aí depois que ele passa por aqui, que ele é metabolizado, aí sim, ele vai cair na circulação geral, vai acabar, né,
entrando aqui na circulação sistêmica do coração e sendo distribuído aí para o corpo todo, tá? O que sobrou disso, né, vai voltar, vai ser excretado, né, vai ser eliminado através lá do renal, né, também da pele e também através, então, dos pulmões, tá? Agora, aqui, o que sobrou dessa degradação que nós não vamos utilizar é eliminado, então, pelo intestino grosso. Eliminado através, então, da formação das fezes, através da defecação. Aqui no intestino grosso acontece também um processo importante aqui, que é a reabsorção, né, de água, tá, e de sais minerais. Eles também têm uma pequena absorção ali de nutrientes, mas o forte dele é a reabsorção de água. Por isso que as fezes, elas saem firminhas, né? Porque elas acabam sendo, então, desidratadas, entre aspas, né? Porque ele vai recapturar, então, essa água que estava ali, tá bom? Isso acaba caindo na corrente sanguínea também, passa pela veia porta hepática e faz todo o processo igual os outros nutrientes, né, os macronutrientes que a gente observou ali, certo? Fechando, então, aí todos os processos que o trato gastrointestinal, ele realiza. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Tranquilo, prof. Tudo bem, Sueli? Sim, prof. Tá. Agora eu tenho outras perguntinhas para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho essas 3 perguntinhas para vocês. Por que sentimos fome? Por que sentimos saciedade? E como ocorre essa regulação? E aí? E agora? Será que é fácil responder essas questões aqui? O que vocês acham? É fácil responder isso? A gente conversou já um pouquinho sobre isso, né? E aí, o que vocês têm a me dizer? Falem comigo aí. Oi? Vocês estão aí? Oi, prof. Oi, Riba, fala comigo. Ninguém fala comigo. Fica aqui sozinha, falando sozinha. Eu acho que essas questões são, assim, por um lado simples, né? A gente acha que é simples, mas que trabalham um mecanismo assim, vamos dizer, um pouquinho complexo, né? Porque eu acho assim, se as pessoas entendessem realmente por que sentem fome, por que elas devem comer, talvez não comeriam em excesso, talvez entenderiam o que é comer, o que é ganhar Elas saberiam nutrientes, controlar, né? Saberiam controlar, controlar, achar o exatamente. equilíbrio, né? Entre Uhum. o gastar e comer, né? Gastar calorias, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala ou tenta responder essas questões que eu coloquei para vocês, A minha opinião é essa. parece que é fácil, você está totalmente certo. Parece que é fácil, mas não é, tá? Porque, como eu falei inicialmente, né, as questões de comportamento alimentar, elas são muito complexas. Mas, assim, a gente pode dividir essas questões, né, do comportamento alimentar, vamos dizer assim, em 3 grupos, tá?
Um grupo é a motivação psicológica, tá? Outro grupo é a redução do impulso. E terceiro grupo, são outros fatores que são associados ao comportamento alimentar. Então, basicamente, 3 grupos: motivação psicológica, a redução do impulso. Não é impulso, como é que eu vou te dizer? Não é impulso nervoso que eu quero falar aqui, tá? É o impulso de comer, tá? Então, aquele impulso de você... Impulso alimentar. Impulso alimentar, ou seja, aquela vontade de buscar o alimento, tá? Então, redução da vontade, né, de buscar agora, o alimento. Nesses tempos de hoje, a gente sente uma ansiedade, que a gente acaba descontando na comida. Pelo menos quando eu tô ansiosa, eu desconto na comida, sabe? Todos nós. É um problema isso, né? E às vezes tem que cuidar, né? Não sair muito de casa. Então, fica complicado, né? Fica. E para todos nós, estamos todos juntos nesse barco. Ai, meu Deus. Estou sozinha. Não está sozinha. Tá? Então, a gente pode dividir, então, aí, olha, em 3 grandes grupos, tá? Coloquei para vocês: motivação psicológica, redução do impulso ou redução de procurar o alimento, tá? E outros fatores que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que envolve aí essa motivação psicológica para comer, tá? E aí então vai entrar o que a gente está falando agora, né, Riba? Vai entrar aqui, olha, né, nessa motivação psicológica, o prazer de comer. Né? O prazer de comer, o que comer ele significa para nós, né? Que é para matar aquela ansiedade, aquele estresse, né? Que é isso que a gente estava falando aqui anteriormente. O que vai também ativar essa motivação psicológica? O sabor dos alimentos. Ai, gente, tem alimentos que é tão gostoso. Principalmente doce, né? Porque fala aí o alimento que vocês mais gostam e que relacionam aí, ó, com o prazer de comer, porque isso aqui é a nossa motivação psicológica. Um alimento gostoso. Começa com pizza, prof. Lá, psicológico, pizza. A Isabela, chocolate, bolo de pote da irmã da Isabela, eu concordo. O bolo de pote do irmão da irmã da Isabela. Nesses dias agora, só um pote de açaí mesmo, bem gelado. Pote de açaí bem gelado, sorvete. A coxinha da Jauense, olha só, que delícia. Então esse sabor dos alimentos, ninguém falou fruta, né? Só aqui a Riba que falou do açaí, olha só, a Riba é natureba, ela falou. Açaí com camadinha, prof, açaí com camadinha e leite condensado. Sim, olha lá a Sueli, ó. Enfim, tá? O sabor gostoso dos alimentos, né? Outro fator também de motivação psicológica que nos levam a comer é a visão dos alimentos. Tá? A visão dos alimentos. Visão. Você já vê o alimento, ele já desencadeia para vocês um motivo fisiológico, um motivo psicológico, perdão. Tá? Lá, Sueli, olho gordo. Foi que a Isabelle falou antes, né? O tal do olho gordo, né? Né? Exatamente. E nós temos aí o outro fator, né? Que é o ato de comer propriamente dito, né? O ato de comer. Prof. Oi. Falando na questão anterior da visão, né? Uma dieta, eu não sei onde que eu vi, que era para a pessoa, se ela quer emagrecer, ela tem que tampar os olhos e comer, porque às vezes a pessoa já está satisfeita,
Sim. Mas ela olha para aquilo e fala, não, eu quero mais, eu quero mais. Exatamente, né? E assim, essa questão da visão dos alimentos, tá? Sim. Ele vai entrar num outro fator, que aqui são os outros fatores aqui, que vai entrar aqui a questão da mídia, né? Isso. Então, A cor, por exemplo, do Mac é vermelho e amarelo. vocês perceberam que eu tô escrevendo vermelho e amarelo aqui, é de propósito, tá? É para dar fome em vocês. Ah, tá. Desperta fome. Desperta fome, exatamente. Então, a mídia, ela utiliza, né, essas motivações psicológicas que nós temos, né, de forma natural, para fazer você consumir mais, tá? Então, ele vai entrar aqui nos outros fatores, tá bom? Então, isso é para motivação psicológica, tá? Agora, o que vem a ser aí a redução do impulso, tá bom? A redução do impulso é a satisfação, né, de um desejo que você teve de fome ou de vontade de comer, tá? Então, redução desse impulso é a satisfação, né? A satisfação de um desejo, de um desejo de fome, porque nós temos, né, a fome fisiológica mesmo, né? E a vontade, que eu acho que isso que é difícil a gente diferenciar o que é fome e o que é vontade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue, eu não consigo ainda, gente. Eu sou muito olho gordo, como diz ali a Isabelle e a Sueli, né? Você diferenciar aqui, ó, o que é fome e o que é vontade de comer, tá? Então, essa redução. Assim, eu fui numa nutricionista e ela falou que a fome, quando é fome, é quando a barriga ronca. E quando não ronca, é só vontade de comer. Olha aí, um bom termômetro, Fernanda. Sim, né? E após que eu comecei a ver isso, eu vi que eu comia só quando eu tinha vontade de comer mesmo. Não era porque estava realmente com fome, né? O teu organismo. Exatamente. É isso, exatamente. Quando você. Isso também eu li bastante coisa sobre, e que se a gente realmente souber diferenciar o que é fome e o que é vontade, tá? Até a estimulação do sistema de controle, você começa a perceber que eles funcionam melhor, né? Porque você conhece o teu corpo, né? Você acaba conhecendo os seus sistemas de controle Prof, melhor. Pode falar, Riba. questão da fome também, só para complementar, também eu vi que, tipo, é bom a gente não chegar ao nível da fome, né? Porque quando você tá com fome mesmo, aquela de barriga, de roncar mesmo, é porque seu corpo tá com falta de nutriente. E daí, para evitar isso, para evitar comer em excesso, né? A pessoa, mesmo não estando com fome, é bom ela comer assim, em períodos de tempo, né? Intercalado, né? Isso é tudo nutricionista que sabe. Mas para não chegar e devorar assim toda a comida, é bom comer assim aos poucos, né? Saber dividir o tempo e as refeições. Porque assim, quem consegue distinguir a fome da vontade, né? Quando o teu organismo começar a pedir, você já vai sentir, né? E daí você pode não esperar ele chegar naquele o ronco ali que a Fernanda falou, né? O ronca-ronca ali do estômago que já tá quase comendo os rebocos da parede, né, Fernanda? né? Mas assim, quando você conhece, sabe diferenciar fome e vontade, quando você começa a sentir, né? Ali os sintomas de que realmente você precisa comer, então é bem mais fácil, né? Lá, exatamente. A Sueli falou, tô lascada, eu tenho vontade de comer o tempo todo. Não, Sueli, vamos falar disso depois. A Isabelle falou, pode ser lombriga também. Ai, Jesus, muitos fatores, né? Mas, enfim, exatamente, tá? Então, essa questão do saber diferenciar fome e vontade, ela é uma coisa bastante importante, tá? E o que vai entrar aqui, olha, nos outros fatores, tá? Outros fatores. Cultura, tá? Vocês conhecem alguma cultura
que eles gostam de comer demais, gente, comer toda hora, comer coisa assim, gostosa o tempo todo, cultura aí. Vocês podem me falar um exemplo? O brasileiro em si, né? Ai, ai, o brasileiro inteiro. A riba libanesa, sério? Mas, ai, será, riba? Nossa, é difícil a gente ver libaneses e árabes, assim, acima do peso, sabia? Eu já tinha percebido isso, é bem menos, assim, não sei. Apesar que eu não tô saindo muito de casa, mas não sei. Somaliano também, prof. Somaliano também come bastante. Sério, tem costumes de servir muita comida. É. E quanto mais gordo tiver, mais mais bem sucedido, alguma coisa assim, prof. Entendi. Então entra então a questão cultural, de fartura, né? De ter bastante comida, né? A alemã, italiana, né? Eles têm o costume de sempre também muita comida, né? Então, essa questão cultural aí, ela vai influenciar também. Pode falar. Prof, você não viu nenhum libanês gordo? Porque todo libanês faz cirurgia. Capaz, olha aí, contando segredos. Não, a maioria, assim, gosta de fazer. Principalmente as mulheres, são bem vaidosas. Nossa, choquei agora. Choquei. Você vem na minha casa, vai na casa de qualquer libanês, sempre a mesa, assim, tem várias opções. É uma mistura, na verdade, porque a gente também come feijão, né? É multicultural, a gente come também sushi, massas, também comida libanesa. Que legal, olha aí. E como não engordar? É legal, né, a gente compartilhar essas experiências assim. Mas então, realmente, a cultura, ela é um fator que influencia aí, né, nesse comportamento alimentar. Os comerciais e a mídia, né, também, você pode ver ali, próximo do almoço, eles começam a colocar aí um monte de propaganda de comida, né, próximo de 6 horas, 7 horas, 8 horas também, começa a colocar ali, né, a propagandas, né, mostrando comidas. Então, tudo é uma estratégia para levar você ao consumo, tá? Aqui, outros aspectos que vai entrar também ali, né, na cultura, são os aspectos socioculturais, né, que a gente já colocou ali. E os aspectos socioeconômicos. Tá? Esses aspectos socioeconômicos entra aqui tanto aquelas pessoas, né, de um grau aquisitivo melhor, né, e aqueles, então, que também têm um grau aquisitivo menor, que não tem tanto acesso, né, a essa diversidade, então, de alimentos. Então, nos dois aspectos, né. Olha lá, a Lívia falando, o iFood fica mandando mensagem perto das refeições, né? Então, tudo isso é uma forma de fazer você, então, consumir, né? Então, isso entra nesses fatores aí, nesse terceiro grupo, né, de fatores que influenciam no nosso comportamento, no comportamento alimentar, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia de tão complexo, olha quanta coisa que está nos influenciando e nos levando, então, ao comportamento alimentar, a procurar o alimento. Tá? Então, assim, não é fácil a gente vir aqui e responder essas questões aqui, não é fácil, porque você tem que levar em consideração todos esses fatores que eu falei para vocês, tá? E levar em consideração também todos os fatores fisiológicos, né? Que o nosso corpo, ele é complexo. Tá? O nosso sistema, né, de controle também é complexo. Você vai falar sistema nervoso e sistema endócrino, né? Você já tiver experiência, a gente já estudou um pouco, então é bastante complexo, tá? Mas existem algumas teorias que explicam, né, que tentam explicar
esse comportamento aí alimentar. Um deles, eu vou dar só um spoilerzinho, né, que não vai dar para eu falar hoje para vocês, a gente vai ficar para a próxima aula, mas eu vou dar uns spoilers para vocês. Então, existem, de acordo com substâncias, né, energéticas que nós temos na corrente sanguínea, nós temos duas substâncias que eles influenciam no nosso comportamento alimentar, que é, então, a quantidade de glicose circulante, tá? Essa teoria, ela é chamada de... Deixa eu ver o nomezinho certinho para vocês aqui. É a hipótese glicostática. Então, a quantidade de glicose que nós temos aí na corrente sanguínea, ela também desencadeia, né, esse comportamento alimentar, para nos levarmos à homeostase, tá? Outra teoria, outra hipótese que eles também trazem, que é a hipótese lipostática. Então, é a quantidade de gordura que nós temos na corrente sanguínea, tá? Eu tô falando nem corrente sanguínea, tá bom? Então, essas duas substâncias disponíveis aí na corrente sanguínea, quando ela está na corrente sanguínea, ela vai chegar até o nosso sistema nervoso, tá? E chegando lá no sistema nervoso, ela acaba estimulando, vamos dizer assim, né? Regiões do hipotálamo, né? E a gente verificou até agora que o hipotálamo, ele tem lá, né, núcleos, ele tem regiões que foram descritas como o centro da fome e o centro da saciedade, certo? Então, essas substâncias, estando presentes na corrente sanguínea, acabam, então, estimulando o hipotálamo, que existe lá, então, esse centro da fome ou centro da saciedade. Aonde esse centro da fome e o centro da saciedade, eles estão interligados, tá? Um influencia o outro. Então, esse é uma das teorias, tá? Então, a hipótese glicostática e a hipótese lipostática, tá? Que mais? Outra... o que eles tentam explicar desse centro da fome da sociedade, né, da saciedade que tem lá no hipotálamo, só que estudos mais recentes já vêm mostrando que, além do hipotálamo, nós temos ainda influenciando no comportamento alimentar o tronco encefálico, que é aquela comunicação entre a medula espinhal, né, e as partes superiores do sistema nervoso. Então, o tronco encefálico também tem áreas ali que vão ajudar a mandar informações para o hipotálamo, e regiões límbicas, tá? Então, e ainda a participação do hipocampo também, né? Então, para vocês verem a complexidade, né, de diversas áreas do nosso sistema nervoso são ativadas, então, para o controle do comportamento alimentar. Eu nem estou falando aqui ainda do sistema endócrino, tá? Porque nós temos aí uma quantidade enorme de hormônios que são liberados e que também vão estar agindo sobre o hipotálamo. Então, por exemplo, né? Você acabou de comer, o teu estômago, ele dilata. No momento que o estômago dilata, ele produz um hormônio, tá? Esse hormônio cai na corrente sanguínea e ele chega até o hipotálamo, tá? E ele, então, vai começar a inibir a área da fome, tá? Vai dizer assim, olha, o estômago já tá cheio, então vamos inibir aí a fome, tá? Então, tem um hormônio que é produzido que faz esse comportamento também, tá? Esse controle, ok? Outra coisa, o alimento passando no trato gastrointestinal através dos movimentos peristálticos, nós temos ali milhares de mecanorreceptores. O que é mecanorreceptores? Eles captam a deformação da parede, né, do trato gastrointestinal. E ele vai mandando informação também do local aonde que está esse alimento. E ele vai produzindo substâncias que ativam ou inibem, né, essas áreas, então, da saciedade da fome. Então, olha aí a complexidade que é esse controle, né, do nosso comportamento alimentar, tá bom? Então, daí, na próxima aula, a gente vai falar das questões fisiológicas, né, as questões, então, fisiológicas do controle
alimentar. Ué, eu não estava aparecendo? Agora que eu vi que eu não estava aparecendo. Beleza? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Que daí eu vou fazer a chamada aqui e daí a gente vai. Prof, só uma dúvida. Tem alguma atividade para ser entregue na próxima aula? Não. Não? Essas perguntas é somente para a gente debater, né? Isso, para a gente fazer esse levantamento, esse questionamento mesmo, né? Sim. Para a gente pensar mesmo. Tá ok, então. Ai, meu Deus, cadê a lista de chamada de vocês? Estava aqui, eu deixei aqui. Prof, vou esperar para falar com você no final, tá? Tá, pode ficar aí. Ai. Ai. Só falta ter perdido a lista. Tá, eu vou... Gente, mas eu deixei separado aqui. Só um minutinho. Acho que eu vou anotar o nome de quem tá aí, então. Já que eu perdi a lista. Eu vou anotar, melhor. Vou anotar quem tá aqui. Deixa eu passar isso pra cá. Deixa eu ver quem tá aqui. A Ângela tá aí com a gente. Vai falando um oi aí, Ângela. A Cíntia. A Daiane. Vai falando um oi, deixa registrado aí. A Evelyn. A Fernanda Giro tá aí? Tá aí, a Fernanda Giro. A Françoale. Françoale tá aí? Gabriele. A Riba. Ok. A Isabela Pereira. A Lara. A Larissa. A Larissa Tanabe. Isso. A Lívia. Malu. Maria Eduarda. Vai. Pulou você? Deixa eu ver aqui. Ah, é que eu não coloquei para cima. Ah, tá. Que mais aqui? A Nicole. A Sueli. Será que tem mais alguém aqui que eu não chamei? A Isabelle. Isabelle Copete. Fernanda. Fernanda Giro e a Fernanda. Ah, tá. Beleza. A Fernanda Regina. E a Daiane. Daiane, eu tinha te chamado. Eu vi ali. Daiane, ok. Fernanda, sim, já coloquei, beleza. Ótimo. Não, chamei sim. Beleza, gente? Alguma pergunta, então, da nossa aula? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as questões fisiológicas, então, do comportamento alimentar. Boa noite, ótimo final de semana, calor para todo mundo. Muito calor.